Doutor Zaguri, gostaria que o senhor falasse um pouquinho de doenças infantis nas quais esses fatores emocionais têm influência ou têm muita influência. Bom, nitidamente, na minha especialidade, endocrinologia, a obesidade infantil é um desses problemas sérios que hoje vem sendo enfrentados com todo o conhecimento técnico e, em especial, com o cuidado com a emoção dessas crianças. O diabetes mellitus nas crianças sofre nitidamente a influência desses fatores emocionais e outras, fora da minha especialidade, nós poderíamos citar especialmente a asma, as colites, enfim, uma série de outras doenças que têm relação íntima com a emoção. Como é que devem ser tratadas as crianças obesas? Bom, em primeiro lugar, é necessário que você, ao receber uma criança obesa, faça a fundamental diferença, a fundamental separação se essa criança tem um problema endocrinológico. Isso porque nós não podemos, em princípio, imaginar que seja apenas resultante da ingestão aumentada de alimentos. Então, se você separar, se essa criança não tem uma doença de Cushing, se a criança não tem hipotiroidismo, não tem nenhuma doença endócrina que possa gerar obesidade, 98, 99% dos casos são de origem nutricional. Essas crianças que apresentam obesidade de origem nutricional, elas devem ser tratadas, em primeiro lugar, com uma dieta balanceada, naturalmente com poucas calorias, com baixas calorias, com um número menor do que ela necessita para manter aquele peso, mas atentando especialmente para a questão das necessidades nutricionais nas diferentes etapas da vida da criança, para garantir o desenvolvimento adequado. Nas crianças obesas, com problemas nutricionais, é fundamental que se identifique qual a causa geradora daquele aumento da voracidade. Por que essa criança está comendo a mais do que necessita? De um modo geral, a criança quer indicar, com aquele aumento da ingestão, com aquela obesidade, algum problema que está se passando dentro do seu mundo, do seu pequeno mundo. Então, é fundamental que se olhe esse aspecto, se identifique esse aspecto e que, em geral, isso pode decorrer de ansiedades não só da criança, mas também do contexto familiar. Por exemplo, o caso da mãe e do pai que sentem-se como se estivessem negando comida a uma criança quando não o estão alimentando em excesso. Quer dizer, existem pais que se sentem extremamente culpados e esse problema pode, na maioria das vezes, ser resolvido apenas com uma explicação, com uma discussão mais alongada do problema, sem que isso vá a níveis mais profundos de psicoterapia. Agora, alguns casos existem, raros, em que a coisa vai mais profundamente e nós, então, uma vez identificado o problema emocional, devemos acompanhar o tratamento da obesidade com o apoio psicoterápico, a orientação psicanalítica, enfim, o que o especialista na área achar mais adequado. Doutor Zaguri, o senhor mencionou logo no início do programa, né, além das crianças obesas, sobre as quais o senhor falou agora, o senhor mencionou as asmáticas, a doutora Liana já falou, e também as crianças diabéticas, como portadoras de doenças de fundo, talvez emocional, né, doenças psicossomáticas. Eu quero saber o seguinte, essas crianças diabéticas, obesas e asmáticas podem sofrer algum atraso no seu desenvolvimento? Em primeiro lugar, é preciso deixar claro que o diabetes não é uma doença psicossomática. É uma doença que pode sofrer a influência de fatores emocionais. E esse diabetes mellitus, né? O diabetes açucarado. Então, feito esse parênteses, o resto da pergunta era... Se essas crianças podem sofrer atraso no seu desenvolvimento? É claro que sim, porque se uma criança, por exemplo, diabética, que não é convenientemente atendida nas suas necessidades de insulina, que é um hormônio anabolizante, e isso no nosso país é uma coisa que constitui um tabu, se recusa a utilização desse hormônio tão importante no desenvolvimento, que garante a ação do hormônio do crescimento, ela vai ter um déficit de crescimento.
Por outro lado, crianças asmáticas tratadas com glicocorticoides, que são substâncias que são indicadas no tratamento da asma, eles podem interferir na baixa estatura. Eu gostaria de especialmente chamar a atenção para uma síndrome rara em endocrinologia, mas que é perfeitamente conhecida e estudada, que se chama a síndrome de privação materna. São crianças, em geral, de orfanatos ou de instituições que atendem a crianças carentes, que não têm o seu desenvolvimento tanto estatural como desenvolvimento físico, devido à carência da afetividade materna. Quer dizer, sem que se identifique nenhum problema endocrinológico, sem que essa criança tenha nenhuma deficiência no fornecimento de calorias ou de proteínas, essas crianças simplesmente não crescem. Você dosa os hormônios e aquilo está plenamente correto, não há nenhuma disfunção. O que lhe falta realmente é a mãe. Quer dizer, isso é uma demonstração clara de que o afeto pode e interfere no desenvolvimento de qualquer criança. As doenças psicossomáticas podem trazer que consequências se as crianças não forem tratadas? Bom, em primeiro lugar, todas as crianças que tiverem doenças que não forem tratadas terão consequências. Que tipo de consequências? Por Muito exemplo, graves? no caso das doenças psicossomáticas, você poderá haver uma recidiva de crises asmáticas e isso progredir para um estágio mais avançado, com um estado de mal asmático frequente, ou então uma criança obesa progredir no seu aumento de peso se não tiver atendido ou resolvido os problemas geradores dessa obesidade nutricional de base emocional. Quer dizer, se você não resolve isso, essa criança pode desenvolver-se mal, pode até ter uma precocidade no seu desenvolvimento sexual, porque as crianças com maior peso sempre têm o seu desenvolvimento sexual antecipado, ou também as crianças que dependem da parte emocional, a manutenção do seu estado, já que essas doenças são crônicas, como, por exemplo, o caso das doenças do diabetes mellitus, em que a oscilação da glicemia flutua muito com a emocionalidade, com a interferência desses fatores, eu acho que a coisa vai ficando não resolvível e até que as consequências desastrosas venham aparecendo. No caso do diabetes, por exemplo, as consequências mais graves são o comprometimento dos olhos, enfim, dos rins, enfim, mas isso poderá ser resolvido com atendimento emocional também. Então, gostaria que o senhor nos explicasse como é que as emoções podem levar uma criança a desenvolver uma doença psicossomática. Bom, exatamente isso é impossível de se responder. Como? A gente pode estabelecer, por exemplo, dentro da minha especialidade, eu quero ressaltar que eu não sou um pediatra, eu trato com crianças dentro da minha especialidade, é um número grande de crianças que eu tenho a oportunidade de ver, e eu posso, então, mostrar, através de pequenas histórias, como é que o fator desencadeante pode ser o gatilho, pode ser emocional. Nós temos alguns casos, por exemplo, de crianças diabéticas em que nem sempre a coisa negativa é que vai fazer desencadear. Uma criança só ficará diabética se ela tiver o background familiar, quer dizer, se ela tiver a possibilidade genética de desenvolver o diabetes. Até há poucos anos, se considerava que os fatores emocionais pouco influíam nesses aspectos. Hoje em dia, isso está claro que não. Eu me lembro do caso de um menino que, quando fez a sua primeira comunhão, ele pôde me dizer exatamente que no caminho entre a casa dele e a igreja, ele começou a sentir muita sede, teve que descer do automóvel e beber água, e aquilo foi exatamente o início do diabetes. E esse era um fato extremamente importante na vida dele, no contexto familiar, todos harmonicamente estruturados para receber essa coisa tão bonita que seria o evento da primeira comunhão. Por outro lado, outros aspectos podem fazer desencadear os problemas psicoemocionais, enfim, as doenças crônicas, inclusive, como é, por exemplo, o caso de uma criança que teve o seu diabetes desencadeado ao encontrar uma comunicação por escrito do seu pai com uma outra mulher, que não a sua mãe,
E esse pai era tido como uma figura realmente muito importante na vida dessa menina, e ela, naquele mesmo dia, ela pôde nos relacionar. O que eu acho é que esses aspectos são, no momento em que se conversa com as crianças que a gente recebe, são pouco avaliados. Então, se procura encontrar uma infecção, se procura encontrar um outro fator desencadeante. Isso é muito importante. Então, eu acho que assim fica bem marcado a relação através do fator desencadeante. Que fatores na história de uma criança favorecem o aparecimento de doenças psicossomáticas? Bom, isso aí é uma coisa imprevisível. A gente pode se lembrar que crianças criadas no mesmo ambiente, a mesma situação tem impacto diferente nessas crianças. Nós conhecemos casos, por exemplo, de gêmeos univitelínicos, quer dizer, cujo padrão genético é inteiramente igual, que viveram sempre sob a guarda dos pais e que, como eu já falei, um pode desenvolver uma doença e outro não, e pode estar relacionado com um evento até positivo ou negativo, enfim. Eu acho que é imprevisível, é impossível você estabelecer isso. Eu gostaria de fazer um pequeno reparo no sentido de que, em todas as vezes que eu converso sobre essas coisas, eu sinto uma carga negativa para cima dos pais, como se os pais fossem culpados de qualquer coisa. Gostaria de público, me solidarizar com os pais, dizendo que os pais não são culpados de quase absolutamente nada. Se quiserem um culpado, eu posso culpar nitidamente a sociedade, que desprotege os pais e que tanto muitas vezes financeiramente e muitas vezes emocionalmente, quando se vai subindo de classe. Então, as saídas são a militarização das crianças, que você coloca nos vários afazeres, como jogo, aprender a jogar alguma coisa, muitas coisas em sequência. Mas isso não é para resolver, seguramente, o problema dos pais. No meu entender, isso é um problema que a sociedade vem conduzindo dessa forma. É muito difícil se sair de um esquema que a sociedade prepara e nos quais os pais se veem envolvidos. Os pais das minhas doenças crônicas recebem todo o apoio necessário que, de homem a homem, eu posso dar. Não recebem, naturalmente, o apoio do psicanalítico ou psicológico, mas muitas vezes essas consultas pouca importância têm até para as crianças. É uma questão da gente equacionar o problema familiar com os pais para que a coisa possa se desenvolver de uma forma mais generosa. É evidente que quando há uma trama mais patológica, quer dizer, quando há uma dinâmica familiar mais patológica, evidentemente isso cabe ao especialista tentar a solução dessa questão. Doutor Zaguri, quer dar uma palavrinha? Doutora verdade... Maria do Socorro também? Então fale, doutor Zaguri. Na verdade, eu acho que uma vez identificado o problema com exatidão, deve-se saber exatamente se a profundidade dele merece um apoio psicoterápico ou psicanalítico. Eu acho que o que nós não podemos é medicalizar. Quer dizer, realmente a gente enfrenta o problema, identifica como emocional e não deve, a partir daí, você sair medicando aquela criança. Se realmente há um problema emocional mais sério e que precisa ser visto por especialistas, sim, o clínico, o pediatra, enfim, quem estiver, deve fazer um encaminhamento. Caso contrário, existe uma ação psicoterápica do próprio médico, que a colega Liana deixou bem claro, e que pode ser feito pelo pediatra de forma inteiramente simples, ou então através de uma boa conversa, ou até de uma conversa com a própria criança. E um outro aspecto que a colega pediatra levantou aqui, que eu acho fundamental, quer dizer, a criança tem uma identidade. A gente tem que também dialogar com a criança como uma pessoa, uma entidade, e não como um bonequinho, a criancinha. Não sei. Então, uma postura que eu sempre tomo é uma conversa com os pais, uma conversa com a criança, para a gente poder compreender isso tudo e separar o que é doença que merece apoio psicoterápico ou doença que a gente pode resolver, doença psicossomática ou psicossocial, que, aliás, o social é uma coisa extremamente importante, que eu hoje em dia valorizo mais do que nunca, que interfere nesse grupo de problemas que vem
ao nível do consultório. Quer dizer, quando uma família senta na frente da sua mesa de consulta, você está tendo ali a cristalização de problemas não só psicológicos, nem só físicos, mas psicológicos, médicos e sociais juntos. Existe tratamento para crianças pobres, portadoras de asma, diabetes, obesidade? E os pais dessas crianças carentes, eles são orientados? Eles também têm algum tipo de tratamento? Bom, nitidamente eu sou um fã da medicina brasileira. Eu acho que nesse país uma pessoa de classe pobre pode ter o seu tratamento adequado. Existe tratamento sim para crianças diabéticas, existe tratamento sim para crianças obesas e para crianças asmáticas. Existem grupos em diferentes lugares, naturalmente dependendo das condições, mas existem, por exemplo, no Hospital Jesus, eu tenho notícia de que existe tratamento psicoterápico, se necessário, para as crianças, e hoje mesmo tive a oportunidade de conversar com uma colega psicóloga de lá, em que me contou o atendimento brilhante de uma criança que deglutia ar e ficava com uma grande distensão abdominal e cujo tratamento psicoterápico foi feito para a criança e para os pais em separados com resolução de um problema seríssimo de ordem exclusivamente psicológica, psicossomática. Quer dizer, então existe sim a questão de procurar e encontrará adequada orientação. E não é pelo fato da pessoa ser pobre que não tem problemas psicológicos, quer dizer, os problemas psicológicos são talvez até bastante mais graves, porque justamente essas pessoas não têm atendido às suas necessidades primárias. Quer dizer, eu acho que existe sim, e é a questão de procurar aonde é mais adequado. Existem padrões comuns às famílias com crianças que têm doenças crônicas? Bem rápido, nós estamos no final do programa. Existem 3 comportamentos nítidos. Primeiro, a da negação. A família, porque, por motivos os mais variados, já que eu tenho que ser rápido, nega. O segundo é da aceitação positiva, quer dizer, as pessoas compreendem, se harmonizam e partem para ajudar na solução. E o outro, que é o mais comum, no meu entender, é a superproteção. Então, o menino fica com um problema de saúde crônico que merece atenção, tratamento, colaboração, honestidade de propósitos e soluções, e há uma superproteção. Então, essa criança deixa de ser educada convenientemente, de acordo com as ideias dos pais, né, em termos de educação, e passa a ser super protegida, o que é absolutamente errado, na minha opinião. É preciso discutir isso muito bem com os pais, dizer que o filho dele diabético ou o filho dele asmático não é uma pessoa que deve ser um pequeno monstro. Então, é preciso que os pais compreendam que a superproteção é, de qualquer forma, uma atitude negativa.